Muito bem. Toda, toda tentativa metodológica, ela começa, né, naquele nosso planejamento, certo? E o nosso planejamento, ele começa pelo conteúdo, certo? Olá, Alessandra, tudo bem? Esse conteúdo, ele muitas vezes é pré-pronto, né? Porque o Ministério da Educação já tem esse conteúdo estabelecido, né? Porém, gente, com as novas BNCC, nós vamos ter uma modificação nisso, porque nós vamos ter apenas um esqueleto de conteúdo. E a escola, dentro da sua realidade, vai poder diversificar esse conteúdo através de várias atividades, né, que foram chamadas lá na BNCC de diretórios, tá? Porém, toda tentativa metodológica começa pelo conteúdo. E nessa nossa semana, essa será a nossa discussão, tá? Eu coloquei lá na plataforma para vocês um conteúdo teórico e hoje eu coloquei lá um material complementar, que é um programazinho, né, um conteúdo de trabalho na área da língua portuguesa, tá? E nós vamos ver aqui dois outros exemplos. Qual é a ideia? Eu vou mostrar para vocês uma espécie de conteúdo preparado em 1995 e um outro de 1999. Então, a ideia é vocês tentarem fazer uma comparação, tá? Entre esses programas, esses conteúdos programáticos. E aí eu estou solicitando lá na tarefa que vocês criem um próprio conteúdo, como se vocês fossem trabalhar um determinado semestre ou uma determinada unidade, vocês vão escolher, tá? Mas eu não quero que vocês me mostrem o material da unidade. Eu quero que vocês mostrem o conteúdo, tá? Vocês podem fazer isso com base nas BNCC, vocês podem fazer isso com base nos PCNs, vocês podem fazer isso com base nas nossas discussões, tá? Ou naquilo que vocês consideram ser bom trabalhar. Então vocês vão imaginar que vocês são uma autoridade educacional, por exemplo, ou dono de uma escola alternativa, e vocês vão então criar um conteúdo, tá? E vão explicar por que vocês fizeram o conteúdo daquele jeito. Claro que dentro daquilo que nós já conversamos até agora, tá? Muito bem. Então, olha, vocês estão vendo aqui, eu gostaria que vocês olhassem a tela, certo? Eu vou baixar um pouco. Tá? Então, aí vocês têm duas unidades, certo? Tem mais uma, mas se eu baixar, vai sumir uma. Então, vocês estão vendo aí duas unidades, tá? Eu vou dar a vocês 5 minutos para vocês olharem esse conteúdo, tá? Desta forma como ele está estruturado. E quero que vocês reflitam e critiquem o conteúdo. Quer dizer, quando eu digo critiquem, não é apenas falar de coisas negativas, tá? Também é preciso que vocês digam se há algo positivo nessa forma aí de conteúdo, tá bom?
Quando alguém quiser se manifestar, fique à vontade, tá bom? Professor, é para a gente fazer uma avaliação sobre esses dois tipos de texto para Não, metodologia de... não. Observe como é que o conteúdo está estruturado, certo? Então, isso daí é de um livro, texto, certo? Do ano de 1995. Observe como é a estrutura do conteúdo, porque essa é o projeto, né, a expectativa de como ele será trabalhado. Então, eu quero que você observe e diga, dentro daquilo que a gente já discutiu e das leituras que vocês fizeram, o que é que há de positivo, o que é que há de negativo nessa estrutura, nesse tipo de planejamento de conteúdo. Professor, Pois não. eu achei interessante que o programa mesclou a gramática e os textos, né? Então, ele tem um texto base que daí ele vai extrair a parte gramatical, por exemplo, o texto primeiro dia de aula, aí vem a questão do fonema, vai explicar encontro consonantal, já fazendo uma relação com esse texto que já deve ter sido inicialmente lido, acredito eu. Certo. Eu acho interessante. Então, nós vamos pensar aqui, de acordo com o que você está falando, que ele tem um ponto positivo, que é o uso de leituras, correto? Então, vocês lembram no material que vocês já leram e nas nossas discussões, que a presença da leitura é importante, tá? E aí, você disse que ele está extraindo a gramática dessas leituras, certo? Muito bem. É isso. Mais alguma ideia, mais algum comentário? Não, professor, Pois não. eu achei bem gramática, né? É um texto só e fala a maior parte do tempo de gramática e regras gramaticais. Eu acho que foca bastante na gramática, na ortografia. Certo. Você acha que isso é positivo ou negativo? Acho que para criatividade, falando pessoalmente, não é muito legal. Certo. Porque impede um pouco a criatividade, na minha opinião. Né? Correto. Muito bem, Bruna. Obrigado. Mais alguém? Professor, Oi. esse texto 2, a representação, embaixo vem a construção de frases como proposta de uma redação. Uhum. E aí eu achei interessante para estimular o aluno a construir. Não sei exatamente o que, se são frases soltas, se são frases de acordo com o texto base, não sei, mas aí achei interessante a produção do aluno, ajudar ele a construir frases e depois a construção de lá na frente, né, que vai a construção de textos e tudo mais. Eu interpretei dessa forma. Certo. Observe que ele está mostrando, né, o que é que ele vai trabalhar na construção dessas frases, certo? Que é a sílaba tônica e o emprego da terminação ão e an, né? Quer dizer, aquela diferença entre as terminações com tio e sem tio. Isso é o que ele está propondo trabalhar, tá? Ah, tá. Então já é diferente do meu pensamento. Pronto. Nada a ver, então, com o meu pensamento. Muito bem. Bom, eu acho que alguém mais quer se manifestar, gente?
Bem, observem bem uma coisa, tá? Como vocês lembram, né, naquela nossa leitura da história, nesta época aí, nós já tínhamos passado pela reforma, né, do ensino, correto? Portanto, essa ideia de trabalhar as competências e as habilidades já estava sendo discutida de alguma forma, mesmo não com tanta intensidade, mas já sendo discutida de alguma forma. E se vocês observarem aí, no conteúdo que está sendo mostrado, né, ele tem esse ponto positivo, que é o trabalho com a leitura. Porém, observem que são só textos, né? Ele não tem, por exemplo, um diálogo, né? Então, ele não tem uma contextualização situacional, por exemplo. Ele sempre começa, né, o trabalho dele através de texto, aquele texto, vamos dizer assim, blocado. Ele não põe, por exemplo, uma tirinha, né? Ele não põe um diálogo, ele não se atém a uma contextualização. Por causa disso, né, a leitura fica um pouco engessada. E aí, o que é que acontece? O trabalho que ele faz é em cima da competência linguística, correto? Por quê? Porque ele trabalha apenas aspectos estruturais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o encontro consonantal, o encontro vocálico, certo? Ele trabalha a sílaba, né, a sílaba tônica. Então, são elementos da competência linguística. Você não observa aqui nenhum tipo de competência de discussão ou de trabalho em cima da competência comunicativa, tá? É claro que a existência dos textos, né, daria essa possibilidade, traria essa possibilidade, correto? Porque você poderia fazer uma série de debates, né, de reflexões em cima dos textos. Porém, de certa forma, isso engessa um pouco o trabalho comunicativo. Então, por exemplo, se nós fôssemos usar esse conteúdo ou esta forma de planejamento hoje, vocês provavelmente precisariam fazer algum tipo de modificação nos itens trabalhados. Eles poderiam até ser trabalhados também, mas seria necessário fazer uma certa adaptação, né, em cima desses itens relacionados às leituras. E vocês lembrem que hoje, por causa dessa ideia da comunicação e do desenvolvimento das habilidades, você precisa diversificar um pouco o tipo de texto, o gênero textual que você mostra, certo? Então, você pode trabalhar uma leitura literária, não tem o menor problema, um texto em prosa, não há nenhuma crítica a isso. Porém, você não pode manter o seu ritmo de planejamento só com isso. Você precisa conseguir diálogos, né? Você precisa conseguir artigos de jornal, você precisa conseguir cartas, né? Você precisa diversificar os gêneros textuais. E o trabalho em cima deles não é apenas gramatical, certo? Não é apenas linguístico, como vocês estão vendo aí. Ele também precisa ser comunicativo. E aí a gente já viu que você precisa desenvolver aquelas habilidades de interpretação, né? De compreensão, de discussão. Você precisa interagir com o texto. Essa é a ideia, né? Você precisa ser um elemento ativo, certo? Nessa comunicação, nessa leitura. E se vocês forem observar lá no nosso material da semana passada, nós já estávamos muito próximos disso, nesta época, certo? Só que
havia muita discussão em torno disso. As pessoas não aceitavam muito isso, certo? É aquela velha história de você trabalhar a língua, a norma culta e a norma que não é culta, né? Aquela norma contextual social, tá? Então, eu estou mostrando esses exemplos para vocês, para que vocês possam fazer um contraste, né, entre diversos momentos metodológicos desse planejamento de conteúdo, tá bom? Tá entendido, gente, essa primeira folha? Alguém quer fazer mais alguma colocação ou alguma pergunta? Para que eu possa mostrar o seguinte. Muito bem. Tá certo. Então, eu vou tirar essa folha, né, essa página, e vou mostrar a seguinte. Então, lembre, isso aqui é 1995. Agora, eu vou mostrar uma para vocês de 99. Quer dizer, nós estávamos na virada do século, correto? Nós estávamos entrando no século 21. Tá? Então, lembrem da leitura da semana passada, tá? Da nossa discussão da semana passada. Vou aumentar aqui o tamanho, tá? Pronto. Tá dando para ver agora, gente? Não, professor, saiu a tela. Ah, desculpa, eu vou... É porque eu não compartilhei ainda. Espera aí. Agora. Vou mostrar, tá? É porque eu me preocupei com o tamanho e me esqueci de mostrar. Pronto. Vejam se está dando para vocês enxergarem. Querem que eu aumente mais? Vou aumentar mais um pouco, tá? Pronto. Melhorou? Sim. Pronto. Então, aí, olha, vocês têm, de novo, 2 unidades, tá? Tem mais aqui para baixo, mas se eu puxar, vai sumir as outras e é na mesma linhagem, tá? Na mesma linha. E agora, o que vocês podem me dizer aí? É igual ao que vocês viram anteriormente? Não, diferente. É diferente, né? Você agora passou a ter o que aí? Ele está preocupado com a comunicação também, né? Não só com a gramática. Você não está apenas, né, aí preocupado com a língua, certo? Mas você também está preocupado com a linguagem, não é isso? Então, vocês estão vendo aqui, olha, nessa primeira unidade, no item 3, quando ele diz gramática, ele diz assim, olha, erro gramatical e erro linguístico. Depois ele vem para a redação e aí, olha, é comunicação oral e escrita. Então, vocês observem, tá, que foram apenas 4 anos de diferença de um planejamento para o outro. Então, vejam que já houve uma mudança muito grande, certo? Daquilo que vocês viram lá. Os textos continuam lá, correto? Porém, vocês já estão vendo aqui, ó, que tem um texto do Chico Buarque. Então, provavelmente é a composição de uma canção, né? Então, já há uma diferença entre os gêneros textuais que estão sendo utilizados neste planejamento. Então, prestem bem atenção na maneira como ele está estruturando esse conteúdo. Então, você tem textos literários, né? Você tem um trabalho em cima da língua, certo? Em cima do código, tá? Você trabalha a gramática extraída do texto ou extraída do contexto que foi trabalhado no texto,
mas você também se preocupa em produzir, não é isso? Em mostrar uma mensagem, um significado, certo? Em mostrar que houve uma preocupação com a manifestação da linguagem. Então, aí você está, de alguma forma, interagindo com o texto, porque se você não consegue compreender nem absorver o contexto, né, e a situação que foi apresentada lá no texto, né, na leitura, você não consegue produzir algo que tenha sentido e significado. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de ver isso, ou se alguém, dentro desses estágios ou dessas experiências que vocês têm, fazem. Mas uma coisa interessante no seu conteúdo, por exemplo, é você pedir ao aluno para produzir um texto, e aí não precisa ser um texto de 3 laudas, 2 laudas, pode ser um texto de 15 linhas, por exemplo, tá? E depois você peça para alguns alunos lerem esse texto, aí depois você pede para que esses alunos digam qual era a intenção de quem escreveu o texto. É claro que quando você distribuir, você não vai colocar nome no texto. Então, seu aluno vai produzir o texto sem identificar. Aí você vai entregar esse texto para alguns alunos da turma, né, ou em grupos de alunos da turma, para que eles leiam o texto e digam, né, compartilhem qual foi a intenção daquele texto. Aí, depois disso, você pede para o produtor do texto dizer se aquilo está correto ou não está, se o pessoal acertou ou se desviou um pouco daquilo que ele havia pensado ao produzir o texto. Isso é uma maneira, tá, de você colocar os alunos para discutir aquela coisa do emissor e do receptor, certo? Aquela coisa de quem comunica, né, e quem recebe a comunicação, certo? Para que você possa discutir com eles como é que esse processo acontece, certo? Então, por exemplo, se você tiver um diálogo, certo? Se você está trabalhando com um diálogo, né, e não um texto em prosa, você está trabalhando naquela unidade com um diálogo qualquer, você tem várias discussões a fazer, né? Vários pontos de comunicação a discutir. Por exemplo, quem são as pessoas que estão envolvidas no diálogo? Né? Elas são amigos, é marido e mulher, é professor com aluno, né? É garçom com cliente, é uma pessoa que vende com uma pessoa que compra. Que função social você observa naquele diálogo? E aí você pode, por exemplo, saber dos seus alunos se aquela linguagem está apropriada ou não, tá? Se a pessoa está tentando transmitir um sentimento de raiva, de culpa, de indiferença, de tristeza, certo? Depois você pode, inclusive, propor um exercício do tipo: e se acontecesse tal coisa? E se este contexto fosse tal contexto? Ele ainda seria apropriado? Mudaria o tom? Então, vejam que comunicação, certo? Está muito próxima de discurso, não é isso? De todas aquelas variáveis do discurso. É claro que você não vai trabalhar com seu aluno no ensino fundamental e no ensino médio essa coisa de discurso, né? De análise do discurso, porque ele não tem essa condição ainda. Mas há determinados elementos do discurso que você pode discutir
no seu texto, no seu diálogo. E aí você vai trabalhando essa gramática, né? Essa entonação de voz, por exemplo, essas frases curtas, frases mais longas, período composto, né? Dentro dessa ideia de contextualização e de comunicação. Então, vocês observam que este conteúdo aqui, da maneira como está sendo preparado, né, esse índice aqui, esse conteúdo programático, ele está sendo estruturado e planejado de uma forma bastante diferente da que vocês viram no primeiro exemplo. Aí a pergunta que eu gostaria agora de fazer a vocês é a seguinte: em qual dos dois conteúdos e em qual dos dois planejamentos vocês gostariam mais de estar? Tanto como professor quanto como aluno. Qual desses dois conteúdos aí, ou dessas estruturas programáticas, parece mais interessante para vocês? Ou que vocês mais gostariam de usar, tanto como professor quanto como aluno? Por exemplo, se eu fosse dono de uma escola e contratasse vocês, um de vocês, para trabalhar na minha escola, e aí eu desse esses dois conteúdos para vocês, qual dos dois vocês escolheriam para trabalhar? O segundo é mais rico, né, professor? Eu achei realmente. Sim. Porque eu fui educada naquele primeiro, né, naquele estilo. E aí a gente, às vezes, fica tão assim acostumado com aquele modelo, que aí tem um outro modelo com novidades, com uma variedade maior. Aí a gente vê, poxa, né, tem muitas outras coisas que podem ser trabalhadas que são interessantes. Pronto. Mais algum Eu também preferiria esse, mas com algumas alterações, adições, né? Porque acho que ainda deixa a desejar, como o senhor falou. Bem falou, na realidade, os textos ainda são muito restritos. Uhum. E eu também, eu sou um pouquinho crítica à questão de sempre veicular as coisas a questões de vestibulares. Sim. Mas é importante, claro, né? Mas não sei se seria sempre, como eu estou vendo aqui, ideal, o primeiro, né? O segundo, está sempre falando de questão de vestibulares, acho que fica muito, como o senhor falou, engessado mesmo. Certo. Bom, como eu disse, vocês têm lá na plataforma um outro conteúdo que eu coloquei como texto complementar, tá? Eu não tinha colocado antes, porque eu queria primeiro mostrar esses dois para vocês. Mas agora o outro já está lá. E aí vocês podem fazer um parâmetro comparativo, tá? Vocês podem fazer aí uma análise comparativa. Vocês podem, por exemplo, também pegar um livro-texto mais recente, tipo 2002, 2010, 2015, e tentem ver de que maneira essa metodologia de trabalho ela tem estruturas diferentes, tá? Ela tem parâmetros diferentes. E aí o que eu estou pedindo que vocês façam é que vocês tentem criar um planejamento próprio de vocês, tá? É claro que vocês não vão criar um planejamento para um ano inteiro, certo? Mas pelo menos uma unidade que vocês mostrem como vocês estruturariam essa unidade, tá? Vocês não precisam, por exemplo, mostrar o texto que vocês iam usar, mas pode botar o nome dele lá, certo? Sei lá, de repente vocês dizem assim, ó, charge da Mônica, né? Sei lá, diálogo retirado do jornal fulano de tal, certo? Filme, trecho do filme tal, fulano de tal. Porque vejam que tudo isso é comunicação, né, gente, hoje em dia. E-mail retirado da internet,
certo? Entrevista, parte da entrevista do senhor fulano de tal. Isso tudo faz parte da estrutura metodológica do planejamento do ensino da língua portuguesa que tem que acontecer hoje. Vocês precisam lembrar sempre de uma coisa. Não é só leitura, certo? Que transmite linguagem. Não é só o texto escrito que fala, certo? Há várias outras linguagens, há vários outros tipos de manifestação, há vários outros tipos de texto que existem na vida real, com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Então, eu quero que vocês imaginem, por exemplo, que vocês vão dar uma aula particular para um aluno qualquer, tá? E aí vocês precisam fazer um planejamento dessas aulas particulares. Então, vocês vão me dizer que vocês vão trabalhar durante 5 aulas, durante um mês, com 3 aulas por semana, são 10 aulas, 12 aulas, e que a sua estrutura metodológica seria essa, a sua estrutura de planejamento seria essa. E aí você me mostra uma unidade só, já será importante, tá? Não precisa vocês fazerem um índice do sumário de um livro inteiro. Tá certo? A ideia aqui agora é que vocês compreendam o direcionamento metodológico a partir do conteúdo, a partir da estrutura do planejamento. Porque, vejam bem, você não pode separar uma coisa da outra. Então, se você acredita, se você considera, se você assume que o método comunicativo, que é a língua como elemento de comunicação, que é a manifestação linguística, deve estar presente no ensino, na metodologia de ensino, que essa é a metodologia correta, apropriada, pelo menos é aquela que a gente mais aceita e acredita hoje, você precisa ligar isso aí ao seu trabalho de sala de aula e ao seu planejamento. Senão você vai estar dizendo uma coisa e fazendo outra, certo? Então, a gente vê muito por aí, gente. Se vocês forem pensar com calma, não sei se vocês já fazem estágio ou se vocês já atuam, mas a gente vê muito isso. Você entra na sala de aula e o professor está fazendo aquelas coisas todas, aí você diz assim, qual é a sua metodologia? Qual a metodologia que você utiliza? É a metodologia preconizada pelos PCNs, é a metodologia comunicativa. Aí você observa uma aula, 2 aulas, e você não vê nada relacionado a esta metodologia. Certo? Você não vê o professor canalizar essa crença que ele tem, tá? Para dentro da sala de aula. Muitas vezes, você pode até nem ter um bom livro-texto, mas se você for capaz de agregar essa parte, vamos dizer assim, de comunicação, essa parte social ao seu conteúdo, ao seu planejamento, você com certeza vai produzir aulas melhores. Mesmo com um material não tão rico assim. Agora, vejam que hoje em dia a gente já não precisa mais usar esse tipo de argumento, porque você tem acesso muito fácil, né, a todas essas alternativas. Vocês concordam?
Professor, uma dúvida. Como a apresentação desse, vamos dizer, sumário, né, de como a gente vai apresentar nossos conteúdos, o senhor quer que a gente faça um exemplo quase parecido com este que o senhor está mostrando, ou a gente só descreve lá nossos pontos e Sim, você divide em vai. subtópicos, né? Isso, mas aí você precisa dizer, né, aonde é que você está trabalhando essa comunicação, certo? Ok. Então, por exemplo, você pode começar o seu conteúdo com um diálogo. Aí você vai dizer, do diálogo eu vou trabalhar tal coisa, tal coisa, tal De coisa. um determinado assunto, né? Então um item com subitens, tá? E Tá aí bom. você pode fazer uma espécie de defesa desse conteúdo, certo? Que você pensou, Uhum. tá? No Umas 3 ou caso, 4 linhas, assim, onde você justifique aquilo que você planejou. tá bom, entendi. Então, gente, por exemplo, olha, vocês podem começar uma unidade qualquer de vocês com um trecho de uma entrevista, tá? Não precisa o cara dizer assim, eu vou colocar a entrevista inteirinha, porque aí eu passo o tempo da aula. Não é esse o aspecto que nos interessa, certo? Você pode começar a sua unidade, o seu planejamento de metodologia, de estrutura, com um pequeno trecho de uma entrevista e extrair disso várias coisas para trabalhar, tanto gramática, quanto contexto, quanto função social, quanto comunicação, quanto demanda, né, de interação linguística. É só vocês pensarem no seguinte, gente. Você precisa mostrar ao seu aluno que as estruturas da língua, elas só funcionam dentro de uma realidade, certo? Não adianta você ensinar a estrutura da língua fora dessas realidades sociais, dessa manifestação contextual. Então, basta que você tenha isso em mente. Olha, tem que ser, ok, eu preciso trabalhar a gramática, eu preciso trabalhar a estrutura, eu preciso trabalhar a língua, porém, isso tem que estar linkado a essa demanda social da linguagem, da língua, a essa coisa da interação real que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, se você vai a uma padaria comprar pão, você não tem o mesmo tipo de diálogo que você teria se você encontra um policial na rua e precisa de uma informação. Certo? Então, isso é uma coisa que precisa estar presente lá no seu conteúdo, tá? Na sua estrutura de planejamento. Se vocês pegarem um livro-texto mais recente do que esses que eu mostrei aí, vocês vão perceber que o modelo de estruturação, de planejamento, de metodologia é muito diferente. Então, a ideia dessa semana é vocês fazerem contato com o primeiro passo metodológico que a gente precisa ter, que é o planejamento do nosso conteúdo. Sem isso, você não tem metodologia nenhuma. Correto? Vocês entenderam? Professor, uma dúvida. Diga. Por exemplo, como é que a gente sabe se determinado texto ele é compreensível para uma certa faixa etária? Por exemplo, a pessoa pode, eu quero trabalhar um poema de Fernando Pessoa, mas como é que eu vou saber se naquela faixa etária a criança daquela idade X vai entender isso ou não? Alguém quer responder? Eu acho que vai mediante ao que você tá levando para dentro de sala de aula. Por exemplo, se você procura explorar várias tipologias de textos, você vai estar
vamos dizer, desenvolvendo no aluno a interpretação, não só de um texto específico, mas de outros. Claro que, conforme for o avanço dele dentro das séries, ele vai compreendendo melhor. Mas aí já vai dando uma introdução da literatura, explicando passos e parágrafos que ele não entenda. Pelo menos eu acho assim, né? Certo. Obrigado, Milena. Mais alguém? Mais alguém gostaria de comentar essa pergunta da Manaíra? Eu acho também que dependendo da temática a ser abordada, por exemplo, funções de linguagem, é possível. Não necessariamente interpretativo, por exemplo, ela citou Fernando de Pessoa, vai ser uma interpretação correta, digamos, uma interpretação profunda, porque a gente sabe que é um escritor que precisa de algum tempo aí, um arcabouço, né, de vivência para compreender melhor as coisas que ele fala. Agora, gramaticalmente, se for para explicar uma coisa gramatical, eu acho que é possível. É muito difícil, eu acho que é muito democrático, porque se eu vou estudar função gramatical e escrita, eu acho que é possível. Agora, interpretação aí já é outro caso. Sim, muito bem, Bruna. Obrigado. Mais alguém? Bem, olhem só. Muitas vezes, o professor ele acaba escolhendo textos pela sua própria preferência. Eu gosto do autor fulano de tal, então eu vou usar só textos desse autor fulano de tal. Mas a gente esquece, muitas vezes, que nós precisamos fazer algumas adaptações nesses textos. Então, existe uma discussão muito grande entre o que nós chamamos de material autêntico e material real. Então, vocês imaginem, por exemplo, você pegar um texto da revista Time e levar para uma sala de aula de língua estrangeira, de inglês como segunda língua, como língua estrangeira, tá? Em um nível tipo terceiro semestre de estudos. O cara não vai entender nada, porque é uma linguagem muito específica, certo? São termos muito específicos de uma área muito madura. Agora, se você pega aquele texto que você quer usar e você trabalha numa adaptação dele, que é o que os autores dos livros-textos fazem, né? Você talvez possa utilizar o texto lá. Então, é preciso você ter isso em mente, tá? Texto autêntico é aquele que você adaptou para o seu objetivo, dentro daquela faixa em que você está. Texto real é aquele que você usa sem nenhum tipo de adaptação. Então, o livro-texto, quando ele traz um texto, aquele texto já foi adaptado. Vocês imaginem, por exemplo, você pedir que o aluno de inglês, né, até quando, mesmo que ele já esteja lá quase no final do curso, que ele leia uma obra do Shakespeare original. Que ele vá ler uma Charlotte Brontë, uma Emile Brontë original. Ele não vai entender nada. E depois, o que adianta você pedir que o aluno leia um texto que foi escrito há não sei quantas centenas de anos atrás? Se hoje em dia não existe mais nada desse vocabulário, nada dessa linguagem. Então, é diferente. Então, o que você precisa é escolher textos que sejam autênticos, que sejam atuais, que sejam reais. Certo? O que não quer dizer que você não possa, como disse a Bruna, depois de um certo arcabouço, né, usar um texto literário para trabalhar determinado aspecto. Aí você precisa pensar que, na metodologia comunicativa, você tem duas direções.
Uma é você treinar elementos linguísticos, vocabulário, verbo, pronúncia, etc. E a outra direção é você desenvolver as habilidades. Então, aí, por exemplo, entra a interpretação textual, entra a sua interação comunicativa. Então, você precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, se você pegar um Saramago para usar como leitura de base em um determinado conteúdo, você poderá ter problema. Certo? Então, muitas vezes, isso aí pode ficar um pouco mais para frente. Certo? Professor? Diga. Eu acho que cabe o exemplo que eu vou dar, pode explicar um pouco, pode dar uma resposta para a colega Manaíra. Porque, assim, eu recordo, foi algo que marcou muito a minha infância. Eu sempre gostei muito da língua portuguesa e sempre tive muita familiaridade. Então, certa vez, na antiga primeira série, foi algo que marcou muito, né? Eu já tenho 32 anos, mas foi algo que marcou muito na minha vida. Eu lembro que a professora trouxe para trabalhar na sala de aula uma música do Chico Buarque, foi citado, inclusive, né, o nome dele. Foi marcado porque ela levou aquela música ao meu guri para trabalhar para uma antiga primeira série. Eu, sem saber, como você falou, é claro que posteriormente eu fui trabalhar a mesma letra de música e fui descobrir lá que eu estava trabalhando com uma figura de linguagem e tudo mais, uma metáfora. Mas como ela não poderia trabalhar aquilo naquele momento, tantos anos antes eu era uma aluna da primeira série, ela trabalhou com o quê? Com a interpretação de texto. A letra era bem forte, se alguém conhecer, a letra é bem forte e ela trazia todo um significado. E ela foi trabalhar justamente isso. Anos depois, eu trabalhei o mesmo texto. Sim. Aí, como a aluna Bruna disse, já com uma visão de mundo, arcabouço, e eu fui conseguir. Aí eu me vi em 2 momentos, como uma aluna da antiga primeira série, e já como uma aluna, acredito que já era o 5º ou 6º ano, não recordo, com uma mentalidade totalmente diferente, já trabalhando aquela música gramaticalmente. Eu já tinha a interpretação dela, que era um significado bem forte, e trouxe ela para a gramática. Então, existem esses 2 momentos, né? Sim. Mas também tem, mas isso que ela fala é verdade, porque a professora tinha muita familiaridade, gostava, ela trabalhava muito com letras de músicas dele, do Chico Buarque, e se sentiu confortável em trabalhar aquilo em sala de aula. Ela trouxe toda uma metodologia para trabalhar aquilo. Só que aquele mesmo conteúdo que, como eu digo, que marcou, porque muitos anos depois eu trabalhei a mesma coisa, só que de formas diferentes. Correto. Então, acho que foi isso. Em que momento a pessoa se sente confortável para trabalhar aquele assunto em sala de aula? Depende da forma como ela vai trabalhar, né? Certo. Obrigado, Calilpe. Muitas vezes, né, a gente acaba fazendo as escolhas pela nossa preferência, né? E não pensando no seu aluno. Agora, não há uma receita, tá, Manaíra? Você, muitas vezes, pensa que é uma decisão que começa com você, né? Você é o responsável por fazer a proposta. E vai analisar isso a partir do momento em que isso acontecer. Não há uma receita, certo? Muitas vezes a gente se engana, achando que os alunos não vão entender ou não vão gostar, e eles acabam gostando. Mas, a priori, é preciso que você pense nessa interação do aluno com o texto, tá? Nessa ativação do texto no contexto do aluno. Então, aí você precisa pensar se Fernando Pessoa
já não é um pouco complexo demais para aquela faixa etária, certo? Por exemplo, você não vai pegar um Guimarães Rosa, certo? E levar para uma sala de aula infanto-juvenil, porque isso vai te dar problema com certeza. A não ser que você tenha feito uma adaptação magnífica naquele texto que você está usando. Então, assim, se você quer trabalhar com literatura, ou se a literatura é uma das coisas que você vai trabalhar, você precisa buscar nas obras literárias algo que esteja próximo da faixa etária com a qual você está lidando, certo? Porque essa maturidade, né, esse arcabouço, como disse a Bruna, vai levar o aluno a interagir mais ou menos com aquela leitura. E aí isso tudo é um aprendizado, né, gente? A gente entra em campo, tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde, né? Às vezes a gente fica feliz, às vezes a gente fica infeliz. Então, existe aí uma série de pontos a considerar na hora de escolher um texto. Agora, professor, Literário. Sim. opa, desculpa. E também tem toda a questão de, vamos se dizer, apresentar um texto e gerar nos alunos, vamos se dizer, o desejo de continuar, né, sei lá, estudando mais dentro daquele assunto, porque hoje em dia a gente vê, as pessoas têm preguiça de ler, né, então Também. ainda tem que ter todo esse cuidado, buscar trazer um texto que seja acessível e que seja, vamos se dizer, não sei, mais fácil de entender devido a isso também, porque vai se tornar a aula, vamos se dizer, desinteressante para quem não tem interesse da leitura, né? Ainda tem esse fator. Sim, precisa ter esse cuidado. Ok, Milena, obrigado. Bruna? Não, o que eu ia dizer em relação à pergunta da Manaíra, que refletindo melhor também tem a questão da sexualidade, né? Tem alguns autores que trazem temáticas como sexualidade. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu estudei muito um autor que era muito pessimista. E aí também é uma temática da morte, a tristeza, os ultrarromânticos. Isso sim é uma coisa, também tenho dúvidas sobre isso. Quando que é possível trazer a questão da sexualidade, né? Que romance, né? Um Saramago é muito difícil, né? Em certas séries, eu acho que não dá muito, não. Acho que não dá muito certo. Eu acho que foi o Edgar Allan Poe. Eu estudei no ensino médio, mas foi chocante, foi um pouquinho chocante. Apesar de eu ter já uma preferência pessimista assim para leitura dos ultrarromânticos, mas mesmo eu fiquei muito passada com as temáticas, né? Você ficou muito impactada, né? Isso, muito impactada, necrofilia, Isso. morte, suicídio. Então são temáticas muito pesadas. Isso. Aí isso também agora, pensando melhor na pergunta dela, me gerou essa dúvida. Essas temáticas têm uma faixa etária assim que o senhor, na sua opinião mesmo, seja mais adequado, não é adequado? Olha, gente, eu sou muito, como é que eu vou dizer? Eu sou muito crítico ao uso de obras literárias para o ensino básico. Eu não posso dizer que eu não ache importante, tá? Mas eu acho que a carga literária que é exigida dos nossos alunos em diversos períodos da aprendizagem, ela não só é muito grande, como ela é desnecessária, porque você pode trabalhar outros gêneros para atingir os mesmos objetivos. Então, eu acho que nós deveríamos escolher, que eu quero dizer é quem faz esse planejamento, tá? Seja a escola, seja a autoridade educacional, quem for. Mas nós deveríamos escolher um ou dois autores para trabalhar durante um ano inteiro os textos daquele contexto, daquela realidade.
Mas os professores, né, e também isso é uma coisa que é uma condução, às vezes, eles querem trabalhar os clássicos, que também são importantes. Mas talvez eles não sejam didaticamente aconselháveis para aquilo que nós estamos querendo da língua portuguesa. Então, isso é uma coisa que deveria ser extra, entendeu? Não deveria fazer parte desse trabalho cotidiano. Mesmo que você tome aí um Jorge Amado, tá? Que é, vamos dizer, um autor mais próximo da realidade brasileira. Um autor como Jorge Amado, você vai ter problemas. Porque a realidade das obras do Jorge Amado é a realidade baiana, né? Aquela realidade daquela região, em um momento extremamente específico da história. Então, para você trabalhar uma obra literária, como eu já falei para vocês, você precisa atualizar essa obra. Então, na minha opinião, nós deveríamos ter obras no cotidiano do dia a dia, da sala de aula. Nós deveríamos ter autores contemporâneos. Aquelas coisas que nós sabemos que o nosso aluno lê, ou talvez leia. Não adianta você pedir para o aluno ler, como o caso da Bruna, um Edgar Allan Poe, tá? Só porque é um estilo romântico, sei lá, tétrico. Do que isso vai adiantar? Porque, vejam bem, o importante sempre é: eu vou trabalhar esse texto para chegar onde? Aonde é que eu quero chegar? O estudo literário é de literatura, né? Uma coisa que você tem que fazer a parte desse processo comunicativo. Você poderá fazê-lo. Vamos dizer que os alunos vão ler um autor durante o primeiro semestre e um autor no segundo. Aí você pode trabalhar isso na sala de aula, mas não necessariamente que isso seja base para os estudos de língua portuguesa. Vocês lembram lá da história? O que adianta, por exemplo, você pedir para o seu aluno ler Camões como base da sua aula de língua portuguesa? Não vai dar certo. Porque você vai ter um trabalho hercúleo para poder trabalhar com todos os aspectos e variáveis nessa releitura do Camões. Aí, a pergunta é: será que precisa você fazer isso? Ou você pode encontrar um outro texto que seja tão eficiente quanto, né, para o seu objetivo e seja mais atraente para o seu aluno? Então, isso é mais ou menos como se você pegasse um jornal, né, e com tanta coisa interessante para você extrair, você vai buscar uma reportagem da página policial para o seu aluno trabalhar em sala, né? Jovem esposa assassinada pelo marido com 10 tiros. Aí você traz aquele texto para o seu aluno ler na sala, né? Porque você quer trabalhar um determinado aspecto lá qualquer. Eu acho isso ruim, tá? Eu, pessoalmente. Agora, é aquilo, né, gente? Cada professor é um professor. Eu só acho que há outras alternativas, certo? E você pode escolher textos que sejam mais alegres, mais atraentes, né? Que sejam mais agradáveis do aluno interagir com. Vocês já pensaram, por exemplo,
que você pode pedir ao próprio aluno que traga um texto de casa? Vocês já pensaram que vocês podem pedir ao próprio aluno que traga um texto qualquer que ele gosta de ler e que está lá na casa dele? Numa determinada aula, olha, traz um livro lá que tu gostas de ler, que tem na tua casa. Então, existem muitas possibilidades, entendeu, Manaíra? Eu, pessoalmente, acho que a carga de leitura literária para os alunos que ainda não têm essas grandes capacidades é muito alta, é muito grande. E ela poderia ser simplificada para tornar isso mais prático e mais atraente. Agora, só você, professor, conhece a sua turma. Só você, professor, tem condições de avaliar e sentir as condições da sua turma. E aí você toma a sua decisão e vai experimentar, né? Para ver o que acontece. Vocês sabem que o processo de ensino-aprendizagem é um processo. Diga, Manaíra. Sabe o que é que me preocupa? É que eu vejo assim que o aluno, ele passa, às vezes, a vida escolar sem conhecer alguns textos literários. Aí, quando chega no Enem ou vestibular, que tem aquelas leituras obrigatórias, ele faz aquilo com raiva, aí acaba, às vezes, pegando raiva de Machado de Assis, por exemplo, pegando raiva de alguns escritores, aí terminou aquela etapa de vestibular e ele não quer mais ler. Isso. É isso que eu fico pensando. Se a gente não deveria apresentar algumas coisas para eles se acostumarem. Você pode fazer isso, Manaíra, tá? Eu não estou dizendo que você não deve fazer. O que eu estou dizendo apenas é que você não precisa fazer isso de uma forma tão pesada, tá? E tão intensa. Porque você tem que pensar também no outro extremo. O aluno pode sofrer o que nós chamamos de saturação. Então, aí ele lê o livro uma vez e nunca mais ele vai querer ler nenhuma obra daquele autor. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com isso. Na minha visão, a primeira alternativa que nós devemos utilizar é a que está no nosso livro-texto, porque ela é sempre a mais apropriada. Se eu não quero usar aquela, eu posso buscar algo semelhante àquele, próximo daquele, certo? Talvez em uma realidade mais próxima do meu aluno. Mas o trabalho com as obras literárias mais complexas, na minha opinião, deve ficar para um pouco mais tarde. E isso também é um erro, né, do processo educacional brasileiro. O aluno brasileiro tem o estigma de que não gosta de ler, e aí as autoridades querem que o aluno leia de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, taca-lhe obra literária nele, taca-lhe texto literário nele, manda ler livro, passa Enem. No Enem vai cair não sei quantas obras, não sei quantos autores, manda ler todas. Aí chega lá na prova, existe uma pergunta interpretativa que a maioria dos alunos não acerta. Então, realmente, eu não vejo muito sentido nisso. Mas um pouco ainda é a nossa realidade. Mais alguma pergunta, gente? Ou mais algum comentário, mais alguma discussão que vocês queiram fazer? Eu vou tirar aqui a tela, tá? Eu vou interromper aqui a nossa gravação.